Alô, você, seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei e nós vamos falar dos Correios, porque o Lula tanto fez que conseguiu entregar os Correios para o Centrão. Pois é, e com o apoio do BRICS. Nós vamos falar dessa notícia, mas antes eu peço que você deixe seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo, porque fortalece muito o nosso trabalho. Pois então, o Lula conseguiu acabar de uma vez com os Correios e a pá de cal que vai ser jogada em cima dos Correios é a entrega da empresa para o Centrão. Vamos entender um pouco dessa notícia? Com rombo de 5 bilhões de reais, o presidente eleito pelo TSE, Lula, vai entregar os Correios à União Brasil. Pressionado pelo Centrão, o Palácio do Planalto já admite nos bastidores ceder o comando dos Correios ao grupo político do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Para quem mais poderia ser, né? O Davi Alcolumbre, que já foi eleito pelo Senado, como presidente do Senado, através das ordens do Pudim de Pinga, né? O presidente eleito pelo TSE, o Lula pressionou para o Davi Alcolumbre acabar voltando. E a negociação ocorre dias após o presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos, entregar sua carta de demissão na última sexta-feira, dia 4, em meio a um prejuízo recorde e cobranças internas por medidas de reestruturação. E como todo mundo sabe, o Correio já está falido, ele não consegue nem entregar as encomendas a tempo. A gente vê aí que empresas terceiras, como o Mercado Livre, a Amazon, já conseguem fazer o trabalho dos Correios de uma forma melhor e muito mais eficiente. Então, a possível mudança no comando da estatal acontece no momento em que os Correios estão prestes a receber um reforço de caixa. E adivinha de quem vai ser esse reforço de caixa, né? O novo Banco de Desenvolvimento, o tal do NDB, conhecido pelo Banco dos BRICS, atualmente presidido pela nossa maravilhosa, aquela que salda a mandioca e quer estocar vento. Então, estágio avançado das negociações e a aprovação de um financiamento de 3,8 bilhões para a estatal. Esse é um valor que também não vai fazer nem cosquinha nos Correios, porque quando o governo fala que o rombo é de 5 bilhões, pode colocar 3 vezes isso aí. O Correio agora está sendo entregue para a União Brasil, que é um partido do Centrão, e eles vão conseguir fatiar o Correio em penduricalho, em troca de favor político e num festival de corrupção. Esse plano de empréstimo de dinheiro para o Correio foi batizado de Plano de Modernização e Transformação Ecológica. Esse projeto prevê investimentos em energias renováveis, redução de resíduos sólidos e construção de centros de operação sustentáveis. Essa palavra sustentável já encheu o saco. Você quer saber se uma pessoa é de esquerda, ela olhar para você e falar assim: olha, nós temos uma empresa muito mais sustentável. Esse plano de transformação ecológica só serve para atrasar a vida do país. Eu acredito que nós devemos respeitar os nossos recursos e tudo mais, mas isso não pode ser um impedimento para que um país cresça, né? Essa tara ridícula de querer preservar as coisas, eu acho que tem que preservar, mas em certa medida. Isso não pode atrapalhar o crescimento e o desenvolvimento de um país. Então, diz que o BRICS vai ser um alívio importante para os Correios, que fecharam com um déficit em 2024 de 2,6 bilhões. E em 2025, esse déficit já passa de 1,7 bilhões, quase os 5 bilhões aqui da notícia. Então, o tal de Fabiano, que comandava a estatal desde o início do terceiro mandato do Lula, teria resistido às pressões da Casa Civil para demitir funcionários e vender ativos da empresa. Medidas vistas como necessárias para sinalizar compromisso fiscal, segundo interlocutores do governo. Fato é que o Lula destruiu os Correios, começando lá no início do desgoverno do Lula, quando o Haddad resolveu taxar todas as compras chinesas. O pessoal chamava, vamos taxar as blusinhas, mas esse foi um nome que serviu para amenizar a taxa de compras internacionais. Todas as compras internacionais foram taxadas. O que aconteceu? Reduziram as compras internacionais e, consequentemente, reduziram os trabalhos
dos Correios, porque o Correio também se sustentava em grande parte das compras vindas da China, não só da Shein, né, do AliExpress, da Temu, enfim, dessas empresas que hoje vendem produtos aqui para o Brasil, e o movimento de produtos era tão grande que, em certa medida, ajudava os Correios a se manterem. Então, essa movimentação para entregar os Correios ao Alcolumbre reflete mais um aceno do plano do Centrão, em meio a uma crescente necessidade de repor a base política e viabilizar votações de interesse do Executivo. É o que eu falei para vocês. O Correio virou um instrumento de corrupção e troca de favores políticos, assim como o Lula fez no governo anterior e acabou quase com a Petrobras, na época da Dilma também. E o Lula, com essas ideias de fazer caridade com o chapéu alheio, como distribuir gás gratuito para a população e alterar artificialmente o preço do combustível, porque todos sabem que o preço do combustível é baseado no dólar. E quando o dólar está alto, o preço dos combustíveis sobem, e quando o dólar está baixo, o preço dos combustíveis descem. Não adianta o Lula mexer no preço através de uma canetada e congelar o preço dos combustíveis, sendo que o dólar vai bater lá nas alturas e depois, quando vier o aumento, vem um aumento gigante que arrebenta com o brasileiro e arrebenta com a Petrobras, né? Porque uma empresa, para ter lucro, tem que comprar o produto barato e vender um pouco mais caro. O que a Petrobras tem feito é comprado o produto caro e vendido mais barato pela canetada do Lula. Então, nos bastidores, o gesto também é interpretado como mais uma demonstração de que o Lula está diante de uma série de desgastes e dificuldades. Ele já confessou, gente, o Lula já confessou que ele não consegue mais governar. O Congresso não obedece mais o Lula. Então, ele vai direto para os cupincha dele lá no STF. Cristiano Zanin, Flávio Dino, Dias Toffoli. E é a única maneira que o Lula tem de fazer valer a sua vontade, porque de resto o Lula parece aqueles cachorro caramelo que fica andando em bar e você bate o pé, ele baixa a cabeça e vai embora. E quando ele quer alguma coisa, ele vai pedir para o dono, né? Porque todo mundo sabe que o STF hoje é o dono do país, o STF que está governando o Bananil. E o Alexandre de Moraes, nessa última semana, já invalidou todas as decisões do Congresso com relação ao projeto de lei, ao decreto do IOF. Então, está marcada uma reunião ainda para esse mês com o Alexandre de Moraes, com a presidência, com o Senado, com a PGR, com a AGU, com a curriola toda, para decidir o que vai acontecer com esse decreto aí do IOF. Eu estou achando que o Alexandre de Moraes vai levar uma porrada e o Lula também vai sair chorando dessa, porque dessa vez o Congresso se levantou e bateu forte. Foram 383 deputados que votaram contra o aumento do IOF, mesmo porque o aumento do IOF é desvio de finalidade do imposto e isso é contra a lei e é anticonstitucional. Se bem que a lei e a Constituição hoje não valem um tostão furado aqui no Brasil. Então a gente está testemunhando agora o final de mais uma empresa do governo e o governo só devia servir para cuidar da nossa segurança, saúde e educação. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com todo mundo, inclusive com quem você não gosta. Muito obrigado pela sua paciência. Daqui a pouco a gente volta. Até já.